mostra através de uma parábola que apenas ouvir as suas palavras não nos fará inabaláveis. Se não tomarmos a decisão de praticar o que ouvimos e praticar, seremos abençoados com um viver inabalável. Então, por isso, irmãos, eu pensei nesse tema para meditar com vocês hoje, nesse dia festivo, sobre o viver inabalável do crente. Viver inabalável do crente. Então, quem deseja viver uma vida inabalável, deve ouvir e praticar as palavras de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou. Eu pensei então no primeiro princípio, aliás, que ouvir e praticar são os princípios para uma vida inabalável. Tem que ouvir a palavra de Deus e em seguida praticar. Não basta só ouvir, né? Então, por isso, as pessoas que estavam presentes no Sermão do Monte, eles são levados por Jesus a pôr em prática tudo que tinham ouvido ali. Chegando no final, colocando isso para os ouvintes. Então, a fé e a salvação, ela veio pelo ouvir. Pelo ouvir. Muita coisa nós podemos aprender. Aliás, é pela audição que vem toda a nossa percepção das coisas, o nosso aprendizado. Nós temos 5 sentidos. 5 sentidos. E é pela audição que a palavra de Deus diz que vem a coisa mais importante para o ser humano, que é a salvação, a certeza da vida eterna. Não vem pelo paladar, pelo olfato, pela visão. Ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo. E ouvir é muito importante porque também é uma ordem de Deus. Quando Jesus foi batizado, lá em Mateus 16, ele não é batizado, é lá na transfiguração do monte, em Mateus 17, ele diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É uma ordem do nosso Deus para ouvir a Jesus. Para ouvir a Jesus. Certa feita, Jesus, lá no capítulo 13 de Mateus, ele falava tudo por parábola, os discípulos questionaram ele sobre isso. Por que ele falava tudo por parábola? E ele respondeu que vocês, os discípulos, entendem o que é falado, mas aqueles, eles não entendem. Eles não entendem. Portanto, é para nós essa hora de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E é interessante que para a ciência, ela diz que a nossa percepção, 80% de tudo que nós percebemos, se dá pelo visual, pela visão. Contrariando aquilo que a palavra de Deus nos diz que é pela audição. É por isso que nós usamos da cachorro, usamos essas coisas, porque a ciência diz que aprende com esse negócio aí. Tem até uns pregadores que ainda botam umas imagens para ficar aparecendo enquanto ele prega, né? Porque está aplicando isso que a ciência diz. Aprender pelo visual. Aprender pelo visual. Mas o apóstolo Paulo disse lá para os Coríntios que nós andamos por fé. Andamos por fé. E é pela fé que veio. Aliás, a fé vem pelo ouvir. É pelo ouvir. E não pelo que nós vemos. Nós não guiamos por vista. Nós guiamos por fé. Pelo aquilo que nós estamos ouvindo da palavra de Deus. E é interessante que Jesus rejeitou pessoas que diziam que criam nele. No capítulo 2 do Evangelho de João, então, Jesus lá rejeita aquelas pessoas que diziam crer nele. E era uma fé que era baseada no que tinham visto, grandes milagres. Mas nós temos visto muito hoje. Muito hoje. Pessoas que se dizem crente porque viram milagres. E aí, quando não veio milagres, aí a fé arrefece, diminui. Aliás, não é fé. Isso é como usar uma bengala. Né? Aí coloca também essa questão da fé como uma questão da escatologia, né? Quando começa a acontecer essas coisas lá com Israel, já começa todo mundo a falar: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus vai voltar, mesmo que não aconteça nada com Israel, ele vai voltar, ele falou que vai voltar. É a palavra dele, nós ouvimos, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, é a fé que usa bengala. Nós não precisamos de bengala. Então, Jesus não se confiava naqueles que diziam que criam nele porque tinham visto sinais.
Ele estava lá em Jerusalém durante a festa da Páscoa e muitos vendo os sinais que ele fazia creram no nome dele. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O conhecimento de Cristo no coração do homem é profundo e ele não se engana. Ele sabe que nós cremos e que nós confiamos, que nós ouvimos e nós confiamos nele, porque ouvimos nele. Ele sabe, e não por causa que nós temos visto. Então não basta simplesmente ouvir, é necessário pôr em prática. É preciso responder ao que nós temos ouvido de Jesus com ação, com atitude, com prática. Tem que responder dessa maneira. Ouvir Cristo não significa apenas prestar atenção às suas palavras, mas significa obedecer. Obedecer. É uma prática de ouvir Jesus. E a resposta é obedecer. Noé fez isso, ele obedeceu. Ele ouviu e obedeceu. É uma prática que nós devemos exercer na nossa vida. Então, praticar as palavras de Cristo é a obrigação que ele exige de todos nós que temos crido nele. É o nosso dever praticar o que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido, o que ele tem nos ensinado. Temos que colocar em prática. Não podemos somente ouvir as palavras de Cristo e não agimos de uma forma que corresponda ao que nós temos ouvido e temos aprendido. Muita gente vem na igreja, ouve, às vezes está só o corpo na igreja, né? Não está nem ouvindo. Mas aí, quando sai, não consegue pôr em prática, porque também não ouve. E há também quem ouve e não pratica, continua na mesma vida que estabelece. A palavra de Cristo, o que ele nos ensina, é transformador. Transformador. Nós acabamos de cantar que o nome dele é poder. O nome dele é vida. Imagina uma vida que não tem ação nenhuma que corresponda à vida que tem. Gastamos então que ouvir as palavras de Cristo e praticar. E João diz assim: ora, se saber essas coisas, bem-aventurados são os que praticantes. Bem-aventurado é aquele que pratica. Não é bem-aventurado porque pratica, ele é bem-aventurado e pratica. E pratica as palavras de Jesus. Põe em prática o que ouve. Então, ouvir e não praticar, não resulta em nada. Em nada. Jesus coloca aqui que aquele que ouve e não pratica é como ter você uma casa na areia. A casa desaba e acaba tudo. Então não resulta em nada. Então não basta ter só conhecimento, é preciso viver na prática aquilo que nós temos ouvido e que conhecemos de Cristo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem ação, crê no coração, mas em seguida tem que confessar com a boca. Tem que confessar, tem ação. Então, desde sempre, não praticar o que ouviu tem sido a falha do povo de Deus. Desde sempre. Nós falhamos muito em não viver aquilo que nós temos ouvido e aprendido de Cristo. Então, ouvir e praticar, Jesus fala sobre essa prática usando então uma ilustração de dois construtores que construíram, cada um construiu uma casa. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia, o que não pratica. Então, praticar é construir uma vida inabalável. Na Bíblia, a palavra casa pode significar família, pode significar casa mesmo, dependendo do contexto. Mas aqui, nesse texto, essa palavra casa significa a vida pessoal. Como que você tem aplicado, você tem aprendido a sua vida? A vida pode ser construída, isso que o texto também afirma. Pode ser construída. O arrependimento é exatamente isso, demolir tudo que está lá para trás e construir um novo edifício no lugar daquele que foi edificado. Quando se arrepende, você rejeita tudo que está lá para trás e tem que construir novo no lugar. Então a vida pode ser construída. E é disso que esse texto aqui nos fala. Então, construir a nossa vida. Então, cada ouvinte do Evangelho é considerado um construtor da própria casa. Isso é da própria vida. Então, porque viver significa construir. Construir. Então,
Então eu quero destacar algumas lições sobre construir. Primeiro, que essa obra de construir é pessoal e individual. O texto nos diz: um homem prudente que construiu uma casa, e um homem insensato que construiu uma casa. Então é singular. É singular. Aliás, a Bíblia nos ensina que cada um de nós vai dar conta da sua própria vida. Sua própria vida. Então, construir a sua vida é singular. É singular. E nós temos também que nós somos responsáveis por construir essa casa. Mas ela tem um executor, que é Jesus. Ele que é o executor dessa obra. O apóstolo Paulo falou nos Filipenses assim: ó, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa era a certeza do apóstolo Paulo. Que Jesus que começou a construir essa nova vida em cada um de nós. E a certeza dele que essa obra vai estar completada até o dia de Cristo. É o dia dele. Vai estar completamente pronta. E pensando no homem que construiu a casa, que não deu ouvido, não ouviu e não praticou. Aliás, ouviu, mas não praticou a palavra de Deus. Isso é muita tolice, irmãos. O texto fala que é um insensato, que significa que é um tolo. É muita tolice. Você ter um tesouro tão grande desse, ouvindo ele, e não colocar ele em prática na sua vida. Uma tolice muito grande. Muito grande. E que não sabe o que vai dar no final. Aliás, se nós não aplicarmos, a derrocada no final é grande, é terrível. É terrível. Então, portanto, diz o apóstolo Tiago: aquele que sabe o que fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando. Nós pecamos em não ouvir, aliás, nós pecamos em ouvir e não praticar a palavra de Deus. Nós pecamos. Nós também, a nossa vida tem um projeto. Irmão, você imagina que a nossa vida, a vida do crente, ela foi planejada lá na eternidade. Lá na eternidade. E colocada agora em prática a cada um de nós, no tempo. Depois que nós nascemos, depois que nós cremos em Jesus, aí que começa. Mas é Jesus que é o executor dessa obra. A certeza do apóstolo Paulo era essa: que Cristo vai terminar a obra que ele começou. Ele é o executor, ele que está executando. Os custos dessa obra já foram pagos lá na cruz. Todos os custos pagos lá na cruz com o sangue de Jesus. Você tem meios para construir a vida? Tem meios. Os recursos estão disponíveis o suficiente. Olha como se constrói: ler a Bíblia, meditar nela, servir, obedecer, congregar, adorar, tanto na vida pública quanto na vida privada, 24 horas por dia. São passos de construir uma vida inabalável, uma vida em cima da rocha, que vai resistir às tempestades quando ela vier. E a base dessa obra é o próprio Cristo. Ele é a rocha. Jesus é a fundação dessa obra. E nenhuma outra obra, fundação, pode ser colocada no lugar dele. É ele que é a rocha. Com ser prudente e construir a sua vida, ou a casa, como diz o texto, é construir em cima da rocha que é Jesus. A rocha é a figura do que é inabalável. Você pode ver uma rocha grande em um lugar, pode passar anos e anos, você volta lá, está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Porque ela é a figura do inabalável. Jesus é inabalável. Ninguém pode nos tirar dele. Ninguém pode nos afastar dele. Ninguém pode nos separar dele. Ele é a rocha inabalável. Então a vida que é construída em cima dele também é uma vida inabalável. Inabalável. Olha o que diz o profeta Isaías: portanto, assim diz o Senhor Deus, aliás: eis que eu sentei em Sião uma pedra provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentado. Aquele que crê não foge. Aquele que crê não foge.
Seguro, é seguro, não tem como fugir. Porque, diz o apóstolo Pedro aos Coríntios, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento. Se você achar um outro lugar e construir a sua vida, e for muito bem sucedido nas coisas desse mundo, você não vai ser bem sucedido para sempre. Porque não tem vida eterna. Sem vida eterna é um fracasso total. Você pode ser bem sucedido em tudo na vida, mas se não tiver vida eterna, é um fracasso total. É um fracasso eterno, né? Fracasso eterno. E por último, eu quero falar para vocês que uma vida inabalável, ela precisa ser testada. Vai ser testada. Uma vida inabalável é testada. E Deus mesmo, Ele testa a nossa vida. Ele nos coloca à prova. Não porque Ele não sabe o que nós somos, mas porque nós precisamos crescer com as provas, crescer com os testes. Né? Então, a vida inabalável precisa ter um teste. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Nós notamos, todas as duas casas passam pela mesma situação. Todas elas. Vem chuva, transborda os rios, sopra os ventos e dão com ímpeto contra a casa. Todas as duas casas passam pela mesma situação. Mas a casa sobre a areia, ela não resiste. A chuva, a enchente, os ventos, que são figuras das nossas crises que nós passamos. Enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares dentro da família, desavença familiar, desemprego, guerras, pandemia, nós passamos por um tempo. São tudo provas que nós somos submetidos na nossa vida. E que nós ficamos sabendo então se a nossa casa é inabalável ou não. E a sua casa estiver balançando numa situação dessa, é hora de reparar a sua casa. Repara ela. Repara a sua casa. Então as provações são necessárias para avaliar como está a obra. Então, o andamento da obra. No tempo bom, cada casa parece segura. Antes do vento e da enchente transbordante, quem olhasse para a casa em cima da rocha e a casa em cima da areia, os dois não seguram. Não perfeita. Mas quando são colocados à prova, a de cima da areia, ela cai. Então, apenas a tempestade revela a qualidade da obra dos dois construtores. Quando as tempestades da vida chegam, as escrituras deles não enganam. Não enganam. Muito menos a Deus. Não enganam. Então, o pensamento lembra-nos a palavra do semeador, na qual a semente plantada em solo rochoso dura apenas um curto período de tempo, até que surja alguma tribulação ou perseguição. Essas coisas nos colocam à prova. Até na palavra do semeador, a semente passa pelas mesmas situações de prova. Mas as coisas dessa vida podem nos colocar à prova e há tempo de consertar a vida. Há tempo de consertar, de reparar, de revisar. Mas vai chegar um dia que vai ter a tempestade última. Vai ser no dia do juízo. Quando chegar o grande dia, o dia do juízo. Então esse dia ele é inevitável. Ninguém pode escapar dele. Ninguém pode escapar dele. E o resultado é irrevogável. Não tem mais tempo de consertar nada. Não tem mais tempo. Não há como corrigir. Então naquele dia o construtor sábio verá que a sua casa sequer se moveu ao ser agitada pela torrente impetuosa. Apocalipse diz que naquele dia os homens vão procurar um lugar para se esconder da presença do Deus poderoso. E eles não vão achar lugar para se esconder. Vão pedir que os montes caiam em cima deles, porque eles querem correr, querem desaparecer. Não tem tempo para consertar mais nada na vida. Não tem como consertar. A casa do
ou insensato, imediatamente ela vem ao chão. Quando as tempestades da vida chegam, as estruturas deles não enganam ninguém. Vem ao chão. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos pôr em prática o que nós ouvimos. Eu pensei em 3 aplicações para nossas vidas. Primeiro, eu não sei você, mas eu preciso da graça de Deus. Da graça de Deus. Porque a gente ouve e já no dia seguinte já volta a rotina normal de antes. Nós precisamos da ajuda de Deus para a gente no dia seguinte corrigir. Ontem a gente estava lá no congresso da Avivamento, Shalom, que vieram os coreanos aqui, lá no Mackenzie, no nosso estado de Barbosa, e em várias situações que eles colocaram lá, eu me vi assim, envergonhado, porque a gente tem ouvido, mas não consegue sair da rotina, continua na mesma rotina. Nós precisamos da graça de Deus para quebrar isso, você mudar a rotina da sua vida. Aquela rotina faz as mesmas coisas, das mesmas maneiras que é feito, pensar nas mesmas coisas, ou ter domínio do que pensa. Domínio do que pensa. É uma coisa terrível isso, eu estava pensando sobre isso. Quando você começa a orar, quando você orar assim em pensamento, né? Você orar maldito, pode acontecer. Mas em pensamento, de repente você já não sabe da oração, está pensando em outra coisa. Nós precisamos da graça de Deus, do favor, para mudar nossas vidas e nos dar essa sabedoria de praticar o que Ele tem nos ensinado. A gente vem domingo a domingo na igreja, ouve sermão, ouve escola bíblica, ouve estudo bíblico, e nossas vidas precisam ser transformadas pelo que nós temos ouvido, para nós vivermos de maneira inabalável. Não significa que nós não vamos sofrer quando vier a tempestade, vier a enchente, né? Nós vamos sofrer com tudo isso, mas a casa não vai cair. Não vai cair. E segundo, é que os erros podem ser corrigidos. Podem ser corrigidos. É uma oportunidade de nós mudarmos o curso. Ouvir a palavra de Deus e mudar o curso, mudar o rumo. Mudar o rumo. Às vezes pensando, parecendo que nós somos um grande navio. Diz que um navio, quando parte do porto, ele tem que estar marcado como que ele vai. Se lá pelas tanto comandantes descobrem que estão uns graus fora lá, dá um mau trabalho para corrigir, para voltar para o lugar certo. O avião também, quando sai, já sai certo. Às vezes a nossa vida parece, mas não é, irmão. A nossa vida não pode ser corrigida. Não é um navio assim que segue o rumo e não pode ser corrigido. Quando não damos conta que nós não estamos mantendo nossos pensamentos firmes no que deve ser pensado, nós devemos corrigir, pedir a ajuda de Deus e corrigir. Quando descobrimos que a nossa casa está balançando diante de situações difíceis, nós podemos pedir a ajuda de Deus, confessar e corrigir o curso. Corrigir o curso. Porque a palavra de Deus nos dá a graça de construir uma vida inabalável. Nos dá a graça também de corrigir nossas vidas, de mudar o rumo dela. Que sermos pessoas fortes, com palavras sábias, conselheiros, e que vivem e têm ouvido. E terceiro, irmãos, essa vida é a única oportunidade. A única oportunidade. Quando chegar no dia do juízo, como nós já falamos, não tem mais jeito. E o dia do juízo a gente fica até parecendo que está muito longe. Nós temos uma outra iminência na nossa vida aqui, a morte, ninguém sabe quando ele vai morrer. E depois que morrer, diz o autor de Hebreus que veio o juízo. Morre só uma vez e veio o juízo. Porque vocês têm que arrumar e corrigir o curso da vida é aqui. Essa é a oportunidade. Então, desculpa, é aqui e agora. É aqui e agora. Porque não sabemos o que vai ser a nossa vida daqui em diante. Nós temos uma vida inabalável.
nós temos que aplicar nas nossas vidas aquilo que nós temos ouvido de Jesus. Porque é ela que nos fortalece. É ela que nos faz ter musculatura espiritual, sermos fortes. É ela que faz isso na nossa vida. Que Deus dê graça para nós. E coisa interessante, quando eu falei para alguém da igreja presbiteriana no Jardim de Abril, eu ouvi dizer assim: sigam eles. É uma igreja séria, firme em todas as suas postagens no Facebook e no Instagram. Parabéns, irmãos. Vocês continuem firmes e inabaláveis. Parodiando aqui o apóstolo Paulo, certos de que o trabalho de vocês não será em vão. Deus abençoe. Amém. Obrigado, reverendo, pela palavra. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar essa canção, caminhando para o encerramento dessa noite. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar com alegria.